Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopé de la Villanueva. E um amigo meu aqui do Facebook me manda mais um vídeo do Lucas Banzoli, cujo título é Existiu uma Inquisição Protestante? E dentro da cabecinha do seu Banzoli, ele começa a deduzir que pelo fato da Inquisição Protestante não ter essa nomenclatura, logo não houve perseguições religiosas ou perseguições contra supostos heréticos nos países protestantes, segundo a lógica dele. O que esse sujeito ignora, basicamente, é que ele, primeiro, ele não entende o que são as instituições do século XVI. Se você ver o vídeo, o máximo que ele se baseia para estudar a história da Reforma são livros didáticos, o que já não pode ser de muita validade, uma vez que não são fontes primárias ou então não são fontes de especialistas. E segundo ponto, para a gente entender o que é a Inquisição Católica e ao mesmo tempo como se processa o sentido da perseguição contra os heréticos, inclusive contra os católicos nos países protestantes, nós temos que entender que dentro da concepção católica você tem duas esferas de poder, o poder espiritual e o poder temporal, né? A Inquisição Católica, ela era uma esfera do poder espiritual, do poder da igreja, né? Em que o poder secular só intervinha no fato de execuções ou então de cumprimento de determinadas penas, né? Então o que acontecia? Na Inquisição Espanhola, na Inquisição Portuguesa, na Inquisição Italiana e inúmeras Inquisições católicas, a jurisdição da igreja julgava a possibilidade ou não de uma heresia e, dependendo da situação, tentava, de alguma forma, reiterar para que o herético voltasse ao seio da igreja e ele fosse reconciliado. Se isso não fosse possível, a igreja, de fato, repassava para o poder civil, o poder secular. Isso era basicamente o sistema da Inquisição e o sistema católico, né? E qual é a diferença do sistema protestante? O sistema protestante, a igreja era sujeita ao próprio Estado. Ou seja, na verdade, quem julgava os casos de heresia nos países protestantes era o próprio poder secular, era o próprio poder do rei. Então, por exemplo, quando você fala de uma Inquisição protestante, você está falando de uma terminologia. Não quer dizer que existisse uma Inquisição protestante no sentido católico, mas sim que havia um mecanismo de repressão contra a dissidência religiosa, como também aos chamados casos de heresia. Então, o que aconteceu? Por exemplo, quando Henrique VIII decretou o ato de supremacia, né? Quando ele se torna chefe da igreja da igreja da Inglaterra, né? E a partir disso funda a igreja anglicana, ele usa o poder secular para reprimir não somente os católicos que se recusam ao juramento do rei, porque quando houve o ato de supremacia de 1534, o rei Henrique VIII obriga a todos os súditos da Inglaterra a jurarem obediência a ele e romperem com a igreja de Roma, sob pena de alta traição e pena de morte. Inclusive você tem dois personagens que foram executados, o arcebispo Fisher e o chanceler Sir Thomas More, né? Sir Thomas More foi decapitado justamente porque ele se recusou a jurar o ato de supremacia, em que ele simplesmente rompia com Roma e transformava o rei numa espécie de papa, né, da igreja da Inglaterra, né? Então, quer dizer, qual foi o procedimento que foi usado para punir e processar os católicos recalcitrantes da recusa da lei da supremacia? Foi o tribunal secular, foram os poderes seculares do próprio rei, né? Ou seja, na concepção protestante, o poder secular julga casos não somente de natureza civil, como de natureza eclesiástica e religiosa. Esse é o primeiro item. O segundo item é que a Inquisição protestante, se a gente puder usar esse termo, né, a perseguição religiosa nos países protestantes, ela de alguma forma conseguia ser tremendamente brutal, justamente porque ela não tinha os procedimentos técnicos, os procedimentos, digamos assim, mais sofisticados da Inquisição e católica, por exemplo. Se a gente analisar os procedimentos da Inquisição espanhola, elas eram muito mais cuidadosos no julgamento dos crimes de heresia, justamente porque eles tinham todo um princípio jurídico, do que, por exemplo, um tribunal cujo instrumento era só do capricho ou do poder do rei. Tanto é verdade que em 1536, na Inglaterra, houve uma guerra civil no norte da Inglaterra chamada a Peregrinação da Graça, quando milhares de ingleses pediram
imploraram ao rei da Inglaterra para que ele se reconciliasse com a Igreja Católica, uma vez que o próprio Henrique VIII estava usando os seus próprios exércitos contra os mosteiros. O que isso significa na prática quando você usa o exército contra os mosteiros? Você está destruindo o sistema previdenciário da época, você está destruindo o sistema de proteção social da época. Foi isso que aconteceu. Quando os reis protestantes começaram a romper com a igreja, a primeira coisa que eles fizeram foi confiscar os bens da igreja e obrigar que os católicos prestassem obediência ao rei e a nova reforma, a nova religião da reforma. Né? Ou seja, eles tinham que abandonar a igreja para sujeitar a igreja do Estado. Né? Foi isso que basicamente aconteceu nos países protestantes. E, como aconteceu na peregrinação da graça, os mosteiros, as igrejas, né, as bibliotecas, as escolas, elas foram todas saqueadas, foram pilhadas, as terras da igreja foram confiscadas. E quando nós entendemos terras confiscadas, muita gente vai dizer assim, não, mas nessas terras só havia um bando de monges gordos que só viviam à custa dos servos. Não, não era bem assim. Na verdade, essas terras, elas tinham verdadeiras tradições medievais de usos comunais dos camponeses. Os camponeses tinham direitos e privilégios para usar essas terras, para o seu usufruto, inclusive pagando uma taxa para a igreja em forma de arrendamento, e ao mesmo tempo eles tinham direito aos frutos do seu trabalho. Com o confisco dessas terras, os monges foram expulsos e os camponeses também foram expulsos de suas terras. E essas terras foram repassadas para quem? Ora para a coroa inglesa, ora para os amiguinhos do rei. Se o protestantismo, enquanto aplicação política, representou alguma coisa, foi simplesmente a conspiração e a subversão da nobreza e do rei contra os pobres e contra o clero. Esse é um fato histórico inquestionável que houve tanto na Inglaterra, como aconteceu na Suécia, como aconteceu na Dinamarca, como também nos principados alemães de tradição protestante, né? E como aconteceu também nos países luteranos. Ou seja, que se você não aceitasse a religião do Estado, ou seja, a religião do rei do Estado, ou seja, como seguindo aquele princípio, né? Cuius regius eius religio, né? O rei, quer dizer, a religião do povo tem que ser seguido pela religião do rei, né? Dentro do princípio do século XVI. E o que aconteceu? Naturalmente que, quando este rei começa a implantar uma heterodoxia reformada, seja ela de natureza luterana ou calvinista, ele acaba banindo, né, ostracizando, marginalizando e até mesmo matando aquelas pessoas que de fato desobedecessem às ordens régias desta revolução que foi a reforma. Então foi isso que basicamente aconteceu. E é curioso que o senhor Lucas Banzoli ignore esses fatos, né? Porque, na verdade, ele já está tão absorvido por uma propaganda de desinformação que ele acredita simplesmente que quando Lutero chegou e botou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, não, agora acabou todo mundo virou reformado, todo mundo virou crente, agora todo mundo lê a Bíblia. Isso é completamente falso. Muito pelo contrário. A reforma protestante foi uma revolução tão devastadora na Alemanha, foi uma revolta tão destrutiva, que simplesmente acabou com todo um processo de evangelização, como também um processo de educação. As escolas foram destruídas, as escolas católicas foram destruídas, né? Os mosteiros foram saqueados, os camponeses caíram na mais negra miséria porque ficaram totalmente servidos aos camponeses. Pelo contrário, se a gente entender a reforma luterana, ela fortaleceu inclusive o feudalismo, uma vez que quando nós percebemos, por exemplo, a revolta de Thomas Müntzer em 1525, quando ele liderou milhares de camponeses contra os senhores feudais, propriamente dos alemães, embora o Müntzer fosse um milenarista louco, ele é um produto da reforma. Justamente por quê? Porque ele chegou a uma conclusão através de uma interpretação pessoal, e olha que ele era luterano, ele era simpático à causa luterana, mas ele foi radicalizando cada vez mais e queria fazer uma revolução social, simplesmente comunizando todas as terras, né, todas as terras dos senhores, e também abolindo a propriedade privada. Tem também um outro caso da rebelião de Münster de 1531,
quando alguns psicopatas loucos também envolvidos pelo clima da reforma começaram a fazer vandalismos contra as igrejas, quebradeiras, né, quebrando imagens, arte sacra, etc. E tomaram a cidade e implantaram uma ditadura comunista na cidade. E dentro dessa ditadura comunista, inclusive, implantaram também a poligamia. Quer dizer, a reforma protestante foi um caos do ponto de vista religioso, porque o próprio Lutero gerou esse caos. E os príncipes alemães, naturalmente de forma muito oportunista, aproveitaram a deixa para não pagar tributos mais à igreja e, claro, tomar os bens da igreja, expulsar os monges e transformar os seus ministros em funcionários do Estado. E a partir daí nós também temos um mecanismo de repressão. Mecanismo de repressão contra quem? Contra aqueles que divergem da nova doutrina do Estado, da nova doutrina religiosa do Estado. E já voltando à questão da guerra civil dos camponeses, que ele toca lendo Gibizinho, o que ele se esquece é que essa revolta ela foi insuflada em parte porque os nobres feudais alemães, aderindo à reforma e confiscando os bens da igreja, eles queriam restabelecer as velhas tradições feudais da servidão que já tinham sido abolidas pelo costume. Ou seja, muitos servos medievais alemães eles já estavam numa condição de categoria de livres dentro dessas terras. E de uma hora para outra, esses senhores feudais que se sentiram muito poderosos pelo fato de não ter a igreja para contrabalançar o seu poder, e vendo que eles concentraram poderes não somente de terras, como também de dinheiro, o que eles fizeram? Eles começaram o quê? A ressuscitar as velhas e odiosas obrigações feudais, que já tinham sido abolidas pelo costume. E isso foi um dos aspectos que gerou o clamor da Guerra Civil de 1525 na Alemanha, que destruiu totalmente a Alemanha, né? Ou pelo menos as partes protestantes da Alemanha foram totalmente devastadas. Isso porque eu não estou falando posteriormente das chamadas guerras de religião que o próprio protestantismo causou, entre eles próprios. Como, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos foi uma guerra de quê? Foi uma guerra entre nações, tá? Que está claro que sob pretextos religiosos, acabaram fazendo da Alemanha um palco de uma verdadeira guerra civil, uma guerra continental. Em outras palavras, o Sr. Lucas Banzoli precisa estudar mais história e parar, sabe o quê? De cair nessa panfletagem vulgar e vagabunda, né? De achar que a Igreja Católica é sempre malzinha e os protestantes nunca perseguiram heréticos. Não perseguiram? A Igreja Anglicana matou milhares. É só você ler, filho. Faz o seguinte, estuda a história de Henrique VIII, de Eduardo VI e de Elizabeth I da Inglaterra. Ela perseguiu violentamente os anabatistas. Você acha que os puritanos, os peregrinos que colonizaram a América do Norte por volta de 1620, eles fugiram por quê? Eles não fugiram dos católicos, eles fugiram dos anglicanos. Eles fugiram da perseguição dos anglicanos, porque os puritanos só causavam confusão. Os calvinistas. E os anglicanos simplesmente mandaram esse cara para as cucuias. Perseguiam mesmo, mandavam prender, mandavam executar em praça pública. E sem contar os anabatistas. Os anabatistas que inclusive foram perseguidos pelos luteranos na Alemanha e foram perseguidos também pelos anglicanos na Inglaterra. E claro que você não vai saber explicar o conflito que houve entre os arminianos e os calvinistas mais ortodoxos na Holanda. E que, inclusive, claro, quando eles tinham poder, eles perseguiram uns e os outros. O calvinismo que foi tolerante, que eu conheço, foi o arminiano. Foi na Holanda no século XVII. Foi o único segmento protestante que talvez tinha um pouco de tolerância religiosa. Porque nos países luteranos, a perseguição religiosa era violentíssima, inclusive a caça às bruxas. Né? A caça às bruxas, por incrível que pareça, é um fenômeno muito mais protestante do que católico, uma vez que a Inquisição Espanhola, em 1610, e eu estou falando aqui, vou citar esse autor, um autor dinamarquês chamado Gustav Heinicsen, que escreveu um livro chamado O Advogado das Bruxas, em que ele fala, por exemplo, quando a Inquisição Espanhola deixou de simplesmente condenar a existência da bruxaria, enquanto em toda a Europa protestante se queimava bruxos ou bruxas. E mesmo Genebra, na Suíça, foi a primeira grande ditadura totalitária religiosa da modernidade, quando Calvino criou um verdadeiro Estado policial. Um Estado policial que proibia arte, que proibia música, que proibia teatro, proibia tudo.
Nem o Vaticano, nem a sociedade espanhola do século XVI conseguiu ser tão totalitária no aspecto de religião, em que as pessoas tinham que andar com roupas padronizadas, que as pessoas só tinham que entrar na leitura da Bíblia, né? E como se fosse uma espécie de milícia talibã. Quer dizer, as pessoas eram policiadas, eram vigiadas 24 horas por dia se elas estavam fazendo algum tipo de delito moral, esse tipo de coisa. Então você veio dizer que não existiu perseguição protestante, senhor Banzoli, que não existia perseguição à heresia? Vai estudar, jumento, vai estudar, porque tu és um ignorante, você não sabe nem do que está falando. Não somente houve, como a perseguição antirreligiosa no mundo protestante foi muito mais violenta. É por isso que hoje em dia nós temos o Estado laico. O Estado laico é uma criação do problema protestante, não católico. O catolicismo nunca teve problema com essa questão da laicidade. Sabe por quê? Porque a sociedade era religiosa e acabou. Havia o quê? Uma cultura católica, uma civilização católica, instituições católicas e pronto. Agora, com a reforma protestante, o que houve? Houve uma desagregação completa do cristianismo. E qual foi a solução? A solução é colocar um Estado secular acima das divisões religiosas. E foi o que aconteceu no século XVII e XVIII. É só ler autores protestantes, autores juristas protestantes, como Samuel Budendorff, Hugo Grossos, entre outros. Está lá. Lá está a sementeira do Estado laicista moderno, do Estado que não tem religião, ou que não tem religião oficial. E que nós vamos preservar a tolerância e a liberdade religiosa justamente porque ninguém chega a entendimento algum. Porque todo mundo está se matando. Todo mundo está criando suas heterodoxias. Então vamos criar uma ortodoxia laicista. Então pronto. Matou a pau. Existiu ou não existiu a Inquisição Protestante? Claro que existiu. Não, claro, não no sentido como concebemos católicos, mas no sentido de que houve perseguições violentas dos protestantes contra dissidências dentro do próprio protestantismo, como também contra os católicos, como também contra as bruxaria, feitiçaria, superstições, etc. E eu não vou longe. Basta estudar a história da Inglaterra. Até o século XIX você tinha leis que eram restritivas a católicos em cargos políticos na Inglaterra. Não somente cargos, até mesmo universidades. Os católicos foram completamente excluídos da vida política e social inglesa com o protestantismo. Se você fosse católico, você era excluído da vida social. Como é que um cara desse não estuda? É paradoxal, né? Um cara fala tanto, defende tanto a reforma protestante e não estuda coisas tão óbvias do protestantismo. Mas em suma, fica o meu recado, né? Fica, digamos assim, a minha aula de história e até a próxima.